Bom, não é novidade pra ninguém que Axl Rose, além de ser um dos maiores ícones do hard rock mundial, é também muito conhecido por seu histórico de rockstar um tanto quanto polêmico, problemático, até porque não foram poucas as situações e tretas envolvendo Guns N' Roses, na maioria das vezes com Axl como protagonista, ou até mesmo em relação à sua própria vida pessoal, incluindo desde passagens pela polícia ainda antes da fama, até acusações de agressão física por parte de uma ex-esposa. Mas vale lembrar também que Axl Rose passou por alguns episódios traumáticos em sua infância e adolescência, que talvez tenha moldado um pouco dessa sua personalidade difícil. Nascido no dia 6 de fevereiro de 1962 em Indiana, nos Estados Unidos, Axl só foi descobrir na adolescência que seu pai na verdade não era seu verdadeiro pai, já que sua mãe tinha sido abandonada pelo pai biológico de Axl Rose quando ele ainda era um bebê. Então até aquele momento ele cresceu acreditando que o padrasto na verdade é quem era seu verdadeiro pai. Padrasto este que era um cara bem rígido nas relações familiares e um religioso fervoroso que obrigava Axl a ir para a igreja quase todos os dias, onde inclusive ele começou a ter contato com a música. E detalhe, as revelações não pararam por aí. Na adolescência ele ainda descobriu que tinha sofrido abuso sexual de seu pai biológico antes dele ter abandonado a família e que sua mãe não fez nada a respeito na época. E além de tudo, seu padrasto, que também não era flor que se cheire, fez o mesmo com sua irmã por anos. Então já pensou o cara descobrir tudo isso na adolescência, que é justamente a fase mais rebelde e inconsequente de nossas vidas, acaba sendo ainda mais revoltante. Inclusive foram todos esses problemas familiares que fez com que ele fosse embora de casa ainda muito jovem. Ah, e vale ressaltar também que Axl Rose já foi diagnosticado com transtorno bipolar. Mas é claro que nada disso impediu Axl Rose de correr atrás de seu sonho de ter uma banda de rock de sucesso quando se mudou para Los Angeles ainda na adolescência. Porém, devido a essa sua personalidade difícil, obviamente que os problemas continuaram. Até porque, como eu já citei, com apenas 18 anos, antes da fama, ele foi preso por roubo e danos materiais. E os problemas de Axl Rose com a justiça, como já é sabido por muitos, acabou se tornando uma constante na carreira do Ruivinho. E é justamente com um desses BOs que eu começarei falando aqui sobre as 5 vezes em que Axl Rose foi longe demais. E não foram só 5, tá? Confusão no show de St. Louis. Bom, provavelmente essa história já é bem conhecida aí de muitos que estão assistindo esse vídeo, mas aqui eu irei relembrar ela com mais detalhes. Em um show que o Guns N' Roses estava fazendo na cidade de St. Louis em 1991, se eu não me engano, abrindo por Motley Crue, Axl Rose acabou flagrando um rapaz que estava filmando o show. E nesse show parece que era proibido fazer filmagem. Isso durante a música Rocket Queen. Ele parou de cantar imediatamente e avisou os seguranças para que tomasse a câmera do rapaz ou de repente tirasse ele de lá. Porém, vendo a má vontade dos seguranças em tomar algum tipo de atitude em relação a isso, Axl Rose perdeu a paciência e acabou que ele mesmo foi resolver a parada da seguinte forma. Hey, take that! Take that! Now, get that guy and take that! I'll take it, goddammit! E após essa confusão toda, Axl Rose, quando voltou ao palco, pegou o microfone, agradeceu ironicamente aos seguranças que não fizeram nada, pelo menos no ponto de vista dele, né? Well, thanks to the lame-ass security, I'm going home. A banda ainda continuou um tempo ali tocando, improvisando para ver se o Axl Rose voltava, né? Porém, ele acabou não voltando, então eles também se retiraram, alegando que não dava mais para continuar o show porque o Axl Rose tinha quebrado o microfone. O que é um verdadeiro migué, né? Porque até parece que o Axl Rose não tinha algum outro microfone lá. Aí o empresário da banda foi lá no camarim tentar convencer o Axl a voltar ao palco, até porque o público já tava começando a ficar irritado, tava começando a xingar. O Axl, que acabou machucando o joelho na hora que ele pulou do palco, né? Com a cabeça mais fria, ele disse pro empresário que só precisava de mais alguns minutos, mas parece que ele ia voltar sim. Porém, quando ele e a banda finalmente resolveram voltar ao palco, aí os caras já falaram que era melhor eles nem retornarem porque a situação já tinha saído do controle. Começou uma confusão que muitos fãs acabaram invadindo o palco, quebraram o equipamento da casa, o equipamento da banda, o que acabou causando um prejuízo de mais de 200 mil dólares. Fora que muita gente também se machucou, e como a banda viu que a coisa ia feder pra eles, então eles saíram de fininho e, detalhe, já foram direto para Chicago, onde seria o próximo show, justamente para não ter problemas com a justiça. Só que em Chicago também eles não conseguiram fazer o show, porque eles estavam sem equipamento. Mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra! Então, algumas semanas depois de ter resolvido esse problema do equipamento, eles foram lá para a Europa, onde seria a próxima parte da turnê, e só voltaram no ano de 92.
Só que detalhe, quando eles voltaram, a polícia já estava esperando o Axl Rose porque ele estava sendo processado pelo tumulto que ele causou nesse show de St. Louis e também pelo prejuízo, né, de mais de $200 mil. I'm doing great. I'm doing great. What happened? Awesome. The prosecutor reneged on a promise he made. I'm going there on the 15th, and he said this wouldn't happen, and he lied. You gonna be out soon? I think so. E ainda não para por aí, hein? Quando saiu os 2 álbuns do Use Your Illusion, no encarte do CD, na parte de agradecimentos, ele fez questão de citar a cidade de St. Louis com os seguintes dizeres: Fuck you, St. Louis. Mas o bicho era marrento, hein? 2. Episódio da cadeira arremessada. Todo mundo sabe que na época de rockstar rebeldezinho de Axl Rose, ele não era um cara muito solícito à imprensa de uma forma geral. Tanto é que na música Get in the Ring do álbum Use Your Illusion 2, que é uma música que fala sobre treta, ele cita vários nomes aí da imprensa que ele tinha algum tipo de desafeto. Em uma das passagens do Guns N' Roses aqui no Brasil, no ano de 1992, no hotel que eles estavam hospedados, obviamente que vários fãs foram lá em frente para tentar algum autógrafo, né? E também vários veículos da imprensa para ver se de repente conseguia alguma entrevista com algum dos integrantes da banda. E no final das contas, sabe o que eles ganharam? Cadeirada. Nem Guns, nem Roses. Cadeiradas nos jornalistas. Axl Rose, o roqueiro mal educado que cria confusão em todos os lugares por onde passa, foi enquadrado agora à noite no artigo 132 do Código Penal brasileiro. Motivo: jogou pela janela do hotel em São Paulo uma cadeira sobre 6 jornalistas que estavam cobrindo a visita do grupo Guns N' Roses ao Brasil. Os jornalistas escaparam da cadeirada, mas decidiram apresentar queixa. O roqueiro deverá ser julgado à revelia. Se for condenado, pode ir parar na cadeia se algum dia pisar novamente em solo brasileiro. E cara, uma atitude totalmente consequente, porque querendo ou não, não era uma cadeira leve que ele arremessou, foi uma cadeira que, como vocês veem aí na imagem, tinha uma estrutura de ferro e com certeza se pegasse na cabeça de alguém lá embaixo, mas ia machucar muito feio. E aí é lógico, mais uma vez o Ruivinho foi parar no xadrez, mas aí foi só assinar o BO, pagar uma multa e tá tudo certo. Como sempre, né? Ainda mais se tratando de Brasil. 3. Os gemidos da música Rocket Queen. Bom, quem conhece a música Rocket Queen do álbum Appetite for Destruction, sabe que lá pro meio da música mais ou menos, tem uns gemidos que remetem ao ato... E uma coisa que inclusive eu só fui descobrir de uns tempos pra cá é que esses gemidos não é algum tipo de encenação só pra gravar música ou algo do tipo. Na verdade, esses gemidos são reais. E a coisa aconteceu da seguinte forma: essa música Rocket Queen, que significa Rainha Foguete, ela foi inspirada, né? O Axl Rose escreveu essa letra baseada numa menina que ele já teve um caso aí no passado, uma paixão avassaladora, uma relação bem apimentada, coisa de louco. E quando eles estavam gravando essa música aí pro álbum Appetite for Destruction, Axl Rose teve a excelente ideia, obviamente que em nome da arte, em colocar alguns sons, alguns barulhos que dessem mais realismo pro conteúdo dessa letra. Então ele se lembrou de uma stripper, que era uma velha conhecida dele do Slash e de outros carnavais. Digníssima, né? E como ele imaginou que muito provavelmente ela iria topar, ele resolveu convidá-la para gravar esses sons no estúdio, que remetessem ao sexo. Como o Axl Rose é um cara detalhista, um cara muito perfeccionista, tinha que ser o mais real possível. Então, em uma das sessões de gravação dessa música, ele levou ela para o quartinho mais escuro que tinha lá no estúdio, e aí eles gravaram esses gemidos da forma mais verídica possível, do jeito que o Axl queria. Porém, tem um detalhe, né? Na época, essa stripper aí, ela estava namorando o baterista da banda, Steve Nadler. E parece que no dia ele não estava, mas depois ele ficou sabendo. E aí ele ficou meio putinho na hora e tal, mas depois eles seguiram gravando e lançaram o álbum e ficou tudo certo. Até porque em nome da arte, né, galera? Vai falar que se você fosse o Steve Nadler, você não ia entender na boa. Sabe de nada, inocente. Inclusive a tal stripper, Adriana Smith, acabou falando dessa história em várias entrevistas que ela cedeu nos anos seguintes. 4. Chinese Democracy, o álbum mais caro da história. Dessa vez Axl Rose foi longe, mas bota longe nisso. Para ser mais exato, uma distância temporal de aproximadamente 15 anos. Sabe aquelas obras super faturadas de político que começam com a promessa de entregar em determinada data, porém o negócio vai ficando enrolado com mudança de empreiteira, mudança de administração, sai prefeito, entra prefeito, e quando vai ver essa obra só é entregue depois de 10, 12, 15 anos depois? Então, foi mais ou menos isso com Chinese Democracy, tudo devido aos meros caprichos de Axl Rose e sua megalomania exagerada. A propósito, põe aí nos comentários o que você acha desse álbum tão polêmico do Guns N' Roses. Eu sei que o negócio foi tão enrolado que deu tempo do restante dos integrantes originais da banda saírem, né, como o Slash e o Duff, por exemplo. Tiveram várias reformulações de integrantes na banda, onde passaram nomes de peso aí como Robbie Fink, do Nine Inch Nails, Josh Freese, que hoje toca com o Foo Fighters,
e até mesmo o guitarrista Zakk Wylde, o eterno guitarrista do Ozzy Osbourne. E fora também as várias trocas de produtores que ocorreram durante o processo. Um dos mais conhecidos foi o Andy Wallace. E tudo isso fez com que a gravadora investisse nada mais, nada menos do que 13 milhões de doletas durante os 15 anos em que o álbum veio sendo gravado. Ele foi lançado em 2008 e todo esse processo fez com que Chinese Democracy se tornasse o álbum mais caro da história da indústria fonográfica. Podia pelo menos entrar pro Guinness, né? Olha, eu sinceramente não sei como a gravadora teve essa paciência toda com Axl Rose. E no final das contas ele acabou sendo um verdadeiro fracasso de vendas, até porque ele já foi lançado numa época que muita coisa já tinha acontecido. A pirataria já estava tomando conta do mercado e nós já estávamos entrando na era do MP3, ou seja, muita gente já estava baixando músicas e álbuns inteiros aí de graça. Fora as tendências mercadológicas aí na música que vão mudando com o decorrer dos anos, né? Eu acho que o Axl ficou tão imerso aí nesse processo de gravação do Chinese Democracy que ele acabou esquecendo de ver o que estava acontecendo no mundo. 5. Axl Rose no AC/DC. Bom, e é claro que uma hora dessas você deve estar se perguntando: pô, Daniel, tá ficando louco? O que o Axl Rose fez de errado e assumiu os vocais de uma das maiores bandas de rock and roll de todos os tempos? Eu já explico. O que acontece é que nesse quadro não diz respeito somente ao artista ou músico ter feito alguma merda, ter se envolvido em alguma polêmica, mas também dele ter feito algo grandioso, algo que tenha surpreendido de alguma forma. Em resumo, algo que seja digno de aplausos e que tenha ficado na história. Isso não é ir longe demais no sentido positivo? E pra mim, Axl Rose no AC/DC foi um dos maiores golaços que o cara já fez na vida. A coisa aconteceu em 2016, quando na turnê do álbum Rock or Bust, o vocalista Brian Johnson do AC/DC teve que se afastar da banda devido a uns problemas de saúde, problemas auditivos pra ser mais exato. Sendo assim, Axl Rose ficou sabendo e ele, que é muito fã de AC/DC, se ofereceu para assumir os vocais da banda para finalizar o resto da turnê. Os caras logicamente aceitaram, né? Ah, tudo bem, Axl, pode cantar com a gente deixa, vai. Só que aí o que aconteceu? Muita gente torceu o nariz, né? Entre crítica e fãs, principalmente fãs do AC/DC, primeiro porque era o Axl Rose, né? O cara já tinha histórico. E segundo que já era em 2016 e a voz do Axl Rose já não era mais a mesma daquele Axl do auge, né? Dos anos 90. Convenhamos, né? Não é nada fácil cantar AC/DC. Tudo bem que não é algo extremamente técnico, mas aquelas linhas vocais em tons altos e ao mesmo tempo rasgada, aquela voz meio esganiçada do vocalista Brian Johnson, não é qualquer um que consegue reproduzir, não, hein? E outra também que muita gente não achava que o estilo do Axl Rose combinava com a banda. Mas não é que o Ruivinho foi lá com o restante das datas da turnê, cantou pra caralho e calou a boca dessa galera toda. E o mais curioso é que nessa turnê aí do AC/DC ele cantou muito mais do que ele cantou na turnê de reunião do Guns N' Roses. Bom, pelo menos na minha opinião, né? Mas é só você pegar alguns vídeos do Axl Rose com AC/DC que tem espalhado aí pela internet e comparar com os vídeos mais recentes dele cantando com Guns N' Roses, vocês vão ver que tem uma diferença brutal, cara. Inclusive, muita gente atribui o fato, né, da voz dele não estar muito legal hoje. Na minha opinião, tá uma bela porcaria. Muita gente acha que foi pelo fato dele ter forçado muito nesse AC/DC, mas é difícil afirmar isso, né? E vale ressaltar também que ele passou por uma cirurgia nas cordas vocais nesses últimos anos. Inclusive, foi recomendado a ele que não usasse tanto drive. Mas então é isso, essas foram as 5 vezes que Axl Rose foi longe demais da carreira. Óbvio que se tratando de Axl Rose, tem muito mais polêmica, muito mais treta aí, como por exemplo a treta com o Kurt Cobain, que também é bem conhecida. Porém, ela é uma história um pouco mais enrolada e se eu fosse falar dela aqui nesse vídeo, ia ficar um vídeo gigantesco. Mas foi tantas presepadas aí que o cantor se envolveu que daria até pra fazer uma segunda parte desse vídeo. Se você acha que de repente seria uma boa ideia, põe aí nos comentários. Mas e você sabia dessas histórias envolvendo Axl Rose? Tem alguma outra aí que você lembra? Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Sempre bom lembrar que se você curtiu esse conteúdo, dá aquele curtir aí para me ajudar aqui no canal. E melhor ainda se você se inscrever e ativar as notificações aí para receber os próximos conteúdos. Já é tarde da noite, eu tô cansado, vou ficando por aqui e eu espero te ver no próximo vídeo.